Bem, pessoal, voltamos aí à nossa segunda videoaula. Agora, vamos dar continuidade na estrutura do Select, né? Essa estrutura é o seguinte: nós tínhamos visto, eu seleciono o campo de qual eu quero consultar e a tabela from, né, para a tabela qual eu quero buscar informação. Where eu defino a condição, né, menor, igual, como nós vimos aí. E agora vem mais o novo, que nós vamos ver agora, o order by, que é para classificar em ascendente ou decrescente, né? E então nós vamos aprender a classificar esse nosso trabalho, ou melhor, a nossa consulta. Com isso, vamos descer aqui, ó, né? Ascendente, ele, né, A, B, C, D, decrescente, ele vai decrescer, tanto numérico e tanto alfanumérico, né, com os caracteres. Aqui, por exemplo, ó, eu estou selecionando todos os campos da tabela funcionário. Eu vou classificar, vou pôr uma condição que os sobrenomes vão ser todos que tiverem sobrenome Magalhães, e eu vou dar uma ordem estilo salário. Então ele vai classificar em ordem decrescente para o salário, do menor para o, perdão, do maior para o menor, tá? Então isso é uma consulta que ele fez aqui. Então vamos fazer os nossos exemplos. Vamos abrir a nossa tabelinha. O nosso MySQL Workbench em cima das informações que nós já temos criado. Então eu vou aproveitar aqui, ó, e eu vou colocar, vou selecionar todos os campos e não vamos pôr condição, vamos só classificar, ó, order by, ele já aparece para mim, né? Aqui eu vou classificar, eu quero classificar em ordem alfabética, tá? O nome, então o campo nome, e eu vou colocar ascendente, tá? Vamos por ascendente. E agora eu vou executar. Olha lá. Ele coloca, tá vendo? Não é mais por ordem numérica, que é o padrão. Que ele sempre põe a ordem pela chave primária. Então ele classificou os meus nomes, tá? Então, pessoal, tudo em ordem ascendente, né? Eu vou de A a Z. Agora, se eu quiser descendente, né? Olha lá, ele põe descendente. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma comparação em cima dessa nossa tabela, simples. Eu quero pegar todos os nomes de João e vou classificar pelo endereço, né? Então, nós vamos ter que fazer a comparação. Primeiro, ó, where, tá? Que campo que eu vou comparar? O nome igual a João order by o campo
endereço, tem que pôr igual o nome que está o nosso campo. Tá aqui, ó, mostrando, né? E ascendente. Tá? E aí eu vou classificar, né? Agora vamos executar. Olha lá, ele põe João, e aí ascendente, primeiro o R, depois a letra T. Correto? Simplesinho. Defino a minha condição e defino a classificação que eu quero, tá? Pessoal, necessariamente eu não preciso colocar na frente, se eu quiser, porque ele vai aumentando os critérios, né, que estamos trabalhando, eu posso fazer um embaixo do outro também, tá? Que ele vai lá, ele executa normalmente, fica até mais organizado. Eu seleciono todos os campos da tabela cliente, quero que me mostre para mim só os que têm o nome João e vou classificar o endereço, tá? Então, aí eu vou criar depois as consultas que são necessárias de acordo com os seus relatórios, do que querem ser feito. Beleza, pessoal? Então, vamos prosseguir. Nós vimos o order by. Facinho, tá? Aí, pessoal, agora ele vem explicando pra gente, né? O order by faz parte deste web para classificar. Ele vai explicar agora os operadores end, que é o e, né? Então aqui, ó, eu vou selecionar todos os campos da tabela funcionário. Ele vai mostrar para mim só os funcionários que têm o sobrenome Magalhães e que tem o cargo de vendedor, tá? Então aqui eu pus 2 critérios para minha consulta, simplesinho, né? Então, e agora os dois têm que estar verdadeiro. Se eu usar o OR, que é ou, end é e, o OR é ou. Então ele vai procurar os que têm o sobrenome Magalhães ou os que têm o sobrenome Santos, né? Ele vai listar os dois, né? Então, aqui ele mostra até o resultado, tá? Do E. Os dois têm que ser obrigatoriamente verdadeiros. Tem que localizar os dois. Aqui ou é um ou é outro, tá? Se não tiver Magalhães, ele vai pegar os Santos e assim por vice-versa, tá? Certinho, pessoal? Então vamos fazer um teste. Vamos lá para o nosso, tá? Vamos pegar aqui, ó, a tabela carro. Vamos mudar um pouquinho. Vamos pegar a tabela carro. Vocês clicam em carro. Vou clicar aqui para editar a tabela. Tá? E eu vou ter lá o registro, a apólice e a marca. Então a apólice eu não posso, porque eu tenho que cadastrar a apólice primeiro. Tá? Não posso cadastrar ele porque eu não tenho nenhuma apólice cadastrada ainda. Então vamos lá na apólice. Tá? E aí nós vamos editar ela, que é mais rápido. Então eu tenho número, cliente eu tenho até 4 e o valor. Então eu clico aqui, o número da apólice 1, para o cliente 2, no valor de R$ 2.500. Um exemplo, tá? Vou aplicar. Agora vamos criar mais uma. Tabela 2, para o cliente 3, o valor de 3.500. Aplico. Posso vir aqui, eu vejo na setinha, como a gente vai no maisinho, ele já cria, né? Apólice 3, cliente 1, valor 2.000. E aplico.
Não posso trabalhar com o cliente 5, porque nós não temos ele cadastrado ainda, tá? Ele está relacionado. Olha, esse cliente é uma chave estrangeira, mas só para a gente reforçar. O cliente 4, valor 1.800. Tá? Aqui, ó, eu posso pegar, já está aqui meu select, posso fazer uma consulta. Por exemplo, eu quero consultar todos os campos da tabela policy com a condição where sendo o cliente, então cliente underline número, cliente 1, olha que eu não coloquei aqui entre apóstrofos porque é um número, e ó, eu não lembro o cliente 1, foi depois de 2500, end cliente underline número, não, perdão, valor igual 2500, tá? Os dois tem que ser obrigatório. Se eu executar, ó, deixa eu pôr 2500,00, vamos executar. Executando, olha, não apareceu nada, pessoal, porque eu vi uma coisa errada, perdão. O cliente 1 não é 2500, o cliente 1 é 2000, por isso que ele ficou falso e não apareceu nada. Então, ó, vou corrigir aqui para 2000. Os dois tem que estar correto, aí eu vou executar. Olha lá, o cliente 1, 2000, na minha apólice, a policy 3. Agora, se eu tivesse colocado ou aqui, e 2500, como estava aquela anteriormente, na hora que eu executo, olha lá, ele vai aparecer o cliente 1 e os valores que tem em 2000, né? Porque eu coloquei não end, porque o end, obrigatoriamente, os dois tem que ser verdadeiro. Aqui ou é um ou é outro, tá? E se eu colocar 2000, ele também vai colocar todos que tem 2000. No caso, na nossa tabela só tem um com 2000, mas se tivesse outros com 2000, ele colocaria também, tá? Então, é end ou or, tá? Na nossa apostila, então, aqui, eu voltando, né, nós fomos até end ou or, que é as duas comparações. Agora, eu tenho outro valor, outra condição, quando eu uso o in. O in, ele exclui um valor, tá? Então, por exemplo, se eu pegar aqui, ó, naquela condição que a gente estava, eu tirar aqui, ó, vamos montar aqui, ó. Eu vou pôr o in, valor 2000, e ele vai tirar os que não tem 2000, tá? Os valores que não tem 2000, perdão, aqui ó, tá errado. Só um minuto. Aqui ó, é o campo valor em 2000, tá? E eu vou executar. Eu tinha colocado igual, não, tem que ser entre parênteses, tá? Olha lá, ó. Aí eu vou executar. Na hora que eu executo, só apareceu 2000, excluiu os outros, tá? Agora, mas o objetivo dele não é um. Se eu pôr aqui, ó, 2500, ele vai trabalhar de 2000 a 2500, ele vai agregar todos esses valores. Olha lá, então eu tenho apenas dois valores. Se eu colocar aqui, ó, 1000 e executar,
Então, pessoal, podemos perceber que nós colocamos aí os dois valores, né? 1.000 e 2.500. E como 1.000 não existe, né? Ele só vai listar o 2.500. Agora, podemos também, junto com o comandinho in, né, conforme está na nossa apostila, olha lá, vamos só para vocês verem. Aqui está explicando como a gente acabou de fazer. Ele vai listar, se existir, 1.200 e 1.500. Olha lá para vocês verem no exemplo dessa tabela também. Mas eu posso, junto com o in, usar o not, né, que aí ele vai fazer o contrário. Então, por exemplo, se eu pôr in not win, perdão, que eu me perdi, valor not win, e eu executar, ele vai listar todos e vai excluir o 2.500, tá? Então ele só listou todos e excluiu o 2.500. Se eu deixar só um, ele vai mostrar o específico que eu estou trabalhando, tá? Então seria essas duas opções do not. Agora, o operador between, né? O que é o between? O operador permite recuperar os registros que têm valores em um intervalo de valores. Então aqui, ó, se eu colocar salário, né, por exemplo, funcionário, salário between, ele vai achar os valores de 1.500 a 5.500, tá? Então, e aí ele vai listar, olha lá, 1.500 a 5.500. Então, vamos citar o nosso exemplo aqui. Vou lá. Tá? Isso eu vou ter, olha lá, between. Vamos pôr de 1.000 a 2.500. Mil a 2.500. Na nossa tabela tem um valor de 3.500. Então vamos executar. Olha lá. Ele põe um intervalo de 1.000 a 2.500. Os valores que eu tenho aqui. Seleciono todos os campos da tabela policy. E aí o where valor, né, a minha condição between de 1.000 a 1.500. Né? Então ele vai fazer essa relação. Então o between ele filtra por um intervalo, correto? Continuando, não tem segredo também. Agora, o operador like. O operador like, eu busco algum valor de um texto, tá? Então vamos, olha lá, aqui ó, select, asterisco from, funcionários, where, sobrenome, like, ele vai buscar todos que tiverem sobrenome Teixeira, tá? Ou um pedaço de uma palavra e assim por diante. Então vamos fazer um exemplo aqui nosso. Vamos utilizar agora a tabela cliente, tá? Vamos pegar o cliente. Vamos editá-lo. Ele já coloca direto. Select, asterisco, fundo da tabela cliente. Agora, nós vamos, por a condição, nós vamos pegar um pedaço de um nome, tá? Então, vamos pegar aqui o que tem por exemplo. Um exemplo bobo, né? Mas, só para like, as postos e Opa, faltou o nome. Nome.
tá? Então vamos ver. Campo nome aqui. Tá? Pessoal, quando eu coloquei o ele não apareceu nada. Por quê? Se eu quero pegar só um pedaço, eu tenho que colocar o sinalzinho de porcentagem, que ele faz a referência, não importa o que tem antes, né? Aí ele pega João. Agora, se eu pegasse JO, né? Por quê? Porque ele não tem antes, então eu tenho que pôr os dois, ó. É depois, não importa o que vem depois, tá? E aí sim. Por quê? O primeiro era JO, não importa o que vem depois. Agora, se eu quiser o nome completo, eu só coloco aqui o nome completo e ele vai procurar o pedaço do nome. Por exemplo, lá no endereço, um pouquinho, endereço. Se eu pegar rua, ele vai pesquisar todos. Opa, faltou aqui o ende. Ele vai pesquisar todos que tem a palavra rua. Mas deve ter alguma coisa junto, por isso que não apareceu nada. Aí eu coloco a porcentagem. Olha lá. Porque ele não só está a rua. Certinho? Mas eu quero filtrar todos que tem rua. E aí eu posso colocar dos dois lados. Né? Então o outro que não tem rua, ele vai funcionar do mesmo jeito. Mas para não ter nenhum problema, poderia colocar a porcentagem dos dois lados. Não importa o que tem antes e não importa o que tem depois. No meio tem que ter rua. Tá? Então isso é um filtro, uma seleção por um pedaço do conteúdo que eu estou procurando. Tá? Também está na apostila. E agora, né, parando com o comandinho select, nós vamos para o insert. Nós já vimos o insert, mas vamos ver aqui, ó. Por exemplo, se eu quero pegar a tabela cliente, vou editar ela. Vem aqui, ó, Form Editor. Vou criar um novo cliente. 5. Vamos pôr o nome dele de Cláudio. Ok. E vamos aplicar. Quando eu vou inserir, pessoal, por mais que ele tenha essa facilidade aqui, ele usa para inserir alguma coisa numa tabela em SQL, eu tenho que usar Insert To. Qual é a tabela, né? No caso, o banco de dados seguradora, tabela cliente. Vou inserir as informações no número, no nome e no endereço. E os seguintes valores, 5, Cláudio e ok. Por que é importante eu entender esse comando insert? Porque lá na programação em Java, quando eu fizer um banco de dados e for gravar, eu tenho que usar esse comando, né? Porque ele não tem esse recurso desse editor. Lá eu vou criar o meu editor. Então, por isso, né, que é importante vocês entenderem o insert. Mas não tem erro. Insert em tua tabela, os campos que eu quero utilizar e o valor, né, para inserir essas opções na tabela. Tá? Então, na hora que nós formos criar o nosso
formulário, eu vou ter que aprender trabalhar com essa opção Insert. Agora, iremos partir para o Update, né, que na verdade ele atualiza o valor de um campo de acordo com a sua condição. Tá? Então é simplesinho. Por exemplo, aqui ele está atualizando a tabela funcionário, o salário para 1.350 das pessoas que tiverem, dos funcionários que tiverem o cargo de serviços gerais. Então, vamos citar um exemplo nosso aqui. Ó. Eu vou atualizar a minha policy para o valor de 2.200, o campo que tiver o código, é número, tá? O meu ficou errado aqui, ficou o número, então tem que ser o 2 R's para não... Quem tiver, olha aqui, só para a gente ver, ó, vamos usar eu já fiz uma alteração aqui, ó, o meu 3 está 2.200, vamos colocar o 2, né? Vamos colocar o 3 para 2.200. Então, eu venho aqui, ó, o número igual a 3. Daí vou executar. Aqui embaixo, né, ele mostra o update, a linha afetada, vamos lá, ó. Agora eu fiquei, né? O 2, por exemplo, estava 3.500. Eu vou alterar aqui, ó, 3.500 e vou colocar o meu cliente 2, minha policy 2, perdão, para 3.500. Executo. Então eu faço uma atualização, aí vamos ver, ó, só para... foi para 3.500. Então eu faço uma atualização da tabela do determinado campo para o determinado valor e com a seguinte condição. Beleza? Facinho, não tem muito o que falar. Agora, o último que nós vamos ver dessa semana é o comandinho delete. Mesma coisa, eu deleto um registro de acordo com a minha condição. Tá? Então vamos supor que, olha, delete da tabela o funcionário, tá, que tiver o nome de Alberto. Então aqui, ó, vamos supor que eu vou da minha tabela cliente, eu vou deletar para a tabela cliente com a condição do nome for igual a João. Tá? Só para a gente deletar, vamos consultar. Olha lá, ó. Eu tenho 2 Joãos. Então, se eu executar esse comando, delete da tabela cliente, os campos que tiverem o nome igual a João. Eu executo. Pessoal, uma coisa importante. Ele deu erro por quê? Porque um dos clientes João está sendo usado em alguma das nossas tabelas. Tá? Então, vamos só para vocês verem. Vamos pegar aqui a tabela a policy. Olha lá. Ele está usando o cliente, tá? A nossa tabela cliente, vamos ver quem que ele está usando, ó. O João, né? Vamos pegar o João. O João é 1 e o 4. A minha policy, olha lá, está usando o cliente 1 e 4. Então, ele não vai permitir apagar. Vamos apagar, então, aqui da tabela a policy. Só para vocês entenderem o porquê que deu erro. Então, vou pegar aqui, ó. Delete from a tabela a policy. Quem tiver com um número aqui, ó, vou pagar uma determinada a policy. Número
a policy, vou pagar a policy 3 e 4, tá? Então, a policy número 3. É número... Isso, olha lá. E agora ela foi apagada. Ó, não existe, vamos executar ela aqui, ó. Agora, não existe mais a policy 3. Vou apagar, por exemplo, a policy 4. Foi apagado. Também não existe mais. Beleza, pessoal? Então, essa foi a nossa videoaula da semana. A última videoaula da semana, da semana 3 de banco de dados. E continuaremos na próxima. Até mais.